Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Minha casa tá o caos. Oi, Janete, bom dia, bom dia. O nosso querido Felipe. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos. Minha casa tá o caos porque minha mãe tava na casa de praia. E aí, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. X. Bati uma foto. Parei que eu vou bater outra foto. Aí. Sim. X. Só bom que só eu saio, né, na foto. Sim, porque minha mãe tava na casa de praia, aí ela voltou. Meu Deus, cadê o controle do ar-condicionado? Tô morrendo de calor. Peraí, pessoal, 2 minutos. Pronto, cheguei de volta. Sim, aí minha mãe tava na casa de praia, aí ela, quando tava voltando aqui pra Fortaleza, ela descobriu que a moça que trabalha lá foi trabalhar com suspeita de Covid. Fala por que eu não tô aparecendo, meu Deus. Fala. Eu acho que esse meu computador vai começar a falhar. Ele já está demonstrando que vai já falhar, que ele não aguenta mais tanta aula. Sim, aí, quando ela chegando em Fortaleza, aí ela descobriu que a moça foi trabalhar meio que com suspeita de Covid, sabe? E aí ela, meu filho, eu não vou voltar para casa de praia, não. Então, eu posso dormir na sua casa. Olha, isso sábado, eu tava no almoço com os amigos, né? Tomando um, obviamente. Aí acabou que eu não fiquei. Fala, Felipe. Acabou que eu não curti mais, né? O programa dia de sábado, muito embora já era bem 5 horas da tarde, quando a pouco chegou. Aí eu não estiquei mais, né? Com o pessoal. E aí ela resolveu dormir aqui hoje e ontem. Ela, minha sobrinha. Aí vocês sabem, né? Que a nossa casa, geralmente, quando a gente não tá esperando visita, pelo menos a minha casa, ela não é tão arrumada. Aí eu só fiz pegar tudo que eu vi na minha frente e botei aqui no gabinete. Então aqui, para você entrar no meu gabinete, você tem que ir pisando assim, em ovos. E aí a casa está ocupada, e esse é o canto que eu gosto de dar aula, que eu gravo aula, e tem não sei quem em reunião, menino, tá uma confusão aqui, mas paciência, né? Minha casa é o quarto da bagunça, aí rapaz, aqui tá o caos. Eu até disse, meu Deus, como é que eu vou dar aula hoje aqui? Ainda bem, assim, né? Vocês estão vendo, mas vocês não estão vendo um décimo da confusão. Já sei, eu vou botar isso aqui no chão, aí vai melhorando. Pronto, ninguém viu a. Toma, ninguém viu a confusão, agora tá super organizado. Quase da bagunça toda a casa tem. Pronto, aí eu vou até fazer assim, que aí vocês também não veem tanto. Pronto. Pronto, já tá com a aparência de organização um pouco maior. Mas tá o caos, pessoal. É sério, tem mala aqui, tem roupa, tem cama de cachorro, tem tanta coisa aqui. Soquei tudo aqui para minha mãe achar que minha casa é arrumada. Óbvio que ela me conhece, ela sabe o filho que tem. E ela sabe que eu não sou zero organizado. Aí, kkkk, voltou o prof. Cada bagunça, toda casa tem. Aí a Thaís, o meu tá bem pior. Pois é, aí se aí voltando a falar, se ela entrar aí, ela descobre. Não é nem doida de entrar aqui. O pessoal tá surreal aqui. É porque não dá para vocês verem, nem eu vou mostrar. Mas o chão tá assim, pilhado de coisa. É sério, para eu entrar aqui da porta, que fica bem ali, na diagonal onde eu tô, para chegar aqui foi assim, pisando, tá? A gente só vê os seus truques de organização. Pois é, e é uma coisa muito interessante, né? Porque eu sou extremamente organizado no meu trabalho, nos dois, né? Tanto como professor como oficial de justiça. Vocês veem que eu não falto aula, que o material eu coloco sempre para vocês, que eu sempre coloco no YouTube. Geralmente eu sou o primeiro a fazer as coisas, assim. Veio a pandemia, eu fui o primeiro a começar a dar aula, nem parei, minhas turmas não pararam. Como oficial de justiça, eu recebo mais de. Só até agora eu recebi mais de 700 mandados, né? De julho, agosto, setembro, outubro. Aí recebi mais de 700 mandados. 700 mandados, 700 papéis, a confusão do mundo todo. E não, eu sou extremamente organizado, não recebo cobrança, não perco papel. Agora, isso na vida profissional. Na pessoal, meu irmão, se você vir aqui em casa, se você vir no dia de festa, é massa, né? Lá embaixo, a casa é sempre muito temática, eu sempre decoro a casa. Aí tava de Halloween, aí tô tirando, agora eu vou começar o Natal. O Natal aqui em casa até neva. Você vê, eu tenho várias projeções de luz, que eu sempre viajei muito, né? Eu saio comprar essas coisas de fora. Tem até gelo seco, que é uma confusão aqui em casa. Aí é massa, lá embaixo, todo mundo adora vir pra cá. Todo mundo, assim, quando é que vai pra cá?
muito fácil, né? Tem uma boa, vir pra cá, tem uma boa companhia que sou eu, né? Que não para de falar, tenta ser agradável e tal. Sempre a comida é muito boa, porque aí eu boto comida topérrima. O povo geralmente vem e não paga nada. Quem é que não quer vir pra cá? Todo mundo quer vir pra cá. Aí o povo fica querendo, marcando os natais, não sei o que, esqueci. Mas é uma besteira. Mas dizem que pessoas muito inteligentes já terem quase organizadas. Graças a Deus, Natanael. Eu tô nesse grupo aí de inteligente, então. Já vi no Insta. Ah, tu já viu, né, Vitória? Pois é, rapaz, o Natal aqui, Halloween, Páscoa, São João, é um evento aqui que eu faço. Aí, o Natanael, isso no Você Sabia? Isso no Você Sabia? Ah, tu viu isso no Você Sabia, né? Não, acho que eu entendi assim, né? Tu viu isso no Você Sabia. Aí a Vitória, seguiu tudo Chester no ano passado, foi bom, né? Tu acredita? Ah, eu tava até com essa roupa, inclusive, até com essa. Eu nunca mais tinha usado essa blusa, né? Porque aí não sai mais de casa. Aí essa gola polo, vou usar essa gola polo. Aí ela falou do Chester, a Vitória falou do Chester, aí eu lembrei, do Chester foi massa, né? O povo vive pedindo pra eu fazer o Chester de novo. 3 dias pra preparar o Chester. Não existe pessoa desorganizada, existe pessoa sem tempo para arrumar. Thaís, eu vou aceitar aí esse argumento aí. Mas eu tô super feliz, porque essa semana eu acabo meus grandes trabalhos. Só faltam 3, que eu tenho aqui minha agendinha, né? Eu tenho que lançar nota na outra instituição, porque lá é um pouco, o calendário é diferente. Eu tenho 3 trabalhos da UES para fazer, aí acabo, graças a Deus, já acabou o curso do tribunal, os mandados que estavam um pouco acumulados, aí eu já consegui dar conta também. Só vou ter um que eu vou passar aí bem um ano para cumprir, galera. Posso nem falar, mas aí eu ia falar, eu vou passar bem um ano para cumprir, fora do comum. Mas paciência. É uma desapropriação com derrubar casa de uma grande extensão territorial debaixo de fiação elétrica. É super sério isso. E é um terreno, né, que é de uma companhia de energia elétrica, que a galera invadiu, fez um monte de casa embaixo dela e o juiz agora mandou derrubar tudo quanto é casa. Quero ver a confusão que vai ser, mas paciência. Pois é, Nathaniel, você sabia, eu sigo eles, eu dou o maior valor, sigo. Sigo Você Sabia, o melhor vídeo, que é o que eu mais gosto, mas aí eu tô seguindo agora também, eu na vida, eu acho que é assim, nossa, eu paro de rir das besteiras. Não paro de rir. Ah, Thaís, esse ano vai ter peru de novo? Também, eu tava tentando combinar com a minha família, porque meu pai agora resolveu que vai morar na nossa casa de praia. Não sei se vocês lembram, não sei se eu chegar a gravar a aula para vocês de lá, que eu passei de março até setembro, cheguei. Até setembro lá em Parajuru, né, praticamente, acho que eu cheguei. Que é outra casa de praia, né, que meus pais têm. E aí meu pai tá morando lá e disse que vai ficar lá e não vai mais vir para Fortaleza, não. E ele é muito assim, botou na cabeça, não tem que tire, não. E aí eu tava tentando conversar com minha mãe, ela já é mais de cidade, ela fica indo e voltando. Aí eu tava tentando combinar com ela como é que ia ser, porque eu acho que ele vai querer ficar por lá. E eu nasci, né, dia 25 de dezembro, então é meu aniversário também, eu gostaria de passar aqui, porque eu tenho pessoas aqui que eu estimo demais. Obviamente, meu pai eu estimo mais que tudo, mas eu acho que nesse ponto eu vou tentar negociar com ele, ó, a gente passa o Réveillon aí, mas o Natal aqui. Aí eu não sei se vai ter, mas a gente vai ver. Vai dar certo. Show. Então vamos lá, turma. Que bom saber que vocês estão bem. Eu acho super importante essa nossa conversa inicial, sabe? É o momento que a gente tem para se conhecer um pouquinho melhor, para interagir um pouco mais. Fico muito feliz mesmo, porque a matéria, pessoal, ela vem, a gente esquece, ela vai. Tem matérias que a gente não vai nunca mais ver na vida, tem matérias que a gente vai usar o resto da vida, mas ela vem e vai, e essa é uma matéria. Já a relação humana, né? Isso é o que fica. E eu prezo muito por isso, sabe? Na minha vida, eu prezo muito pelas relações, em estar com pessoa, e ouvir as pessoas. Se você um dia sair comigo, você vai ver que dificilmente eu toco no meu celular. Então, por mais que na mesa esteja todo mundo com o celular, dificilmente eu toco no meu celular. Porque eu estou ali, naquele momento, estou presente aqui para você, eu estou lhe escutando. Enfim, eu gosto muito eu acho que eu sou muito isso, pessoas, sabe? Eu gosto muito de conhecer gente. Foi uma coisa que, na quarentena, né, doeu muito, porque eu não saí de casa, então não tinha condições de fazer o que eu gosto de fazer, né, que é conversar, conhecer mais gente, babá. E aí eu comecei a me liberar no final de setembro, e aí eu tô feito um doido, né, então eu vou para um povo sair agora, fui para um restaurante mineiro, agora sábado, que é o Cadiquê. Enfim, comida mineira para quem gosta. Eu não curti tanta comida, mas o ambiente, o restaurante, tudo incrível. Mas é só porque a comida foi muito pesada. Eu entrei de dieta agora, né, recentemente, porque eu engordei 5 quilos na pandemia, então eu queria emagrecer um pouquinho. Aí ficou a comida muito pesada.
Mas, assim, tudo fantástico. Aí chegou uma hora que me perguntaram se eu era vereador, porque eu estava conversando com uma mesa, com outra mesa, que não sei o que, aí eu vou, converso com a banda, aí eu peço música, não sei o que, mas é coisa que eu gosto de fazer, assim, faz parte da minha natureza, né? E doeu muito quando eu não pude fazer muito isso na pandemia. Hoje a gente nem pode, né, também, mas assim, com os cuidados, com máscara, enfim. Não vou para ambiente muito lotado, vou para restaurantes que sejam abertos, que não sejam fechados, pelo menos priorizo isso. Se for para ir em restaurante fechado, que seja no horário que não seja de pico, enfim. Bem-vindo ao clube de quem engordou, pois é. Mas graças a Deus, mano, como eu fiquei muito focado no trabalho, agora eu tenho muita energia, eu acho que vocês notam, né? E quando eu tomo café é que eu fico doido mesmo. E aí eu canalizei quase toda a minha energia para trabalho, né? Porque era o que eu tinha para fazer, né? Então eu acabei engordando um pouquinho, tal, 5,5 kg. E agora que eu tô me liberando, tô indo pra academia, ó, menos de um mês de academia, já tô bem fortinho, tô muito feliz. E aí tô de dieta, né? Tô nadando, correndo, fazendo diabo a quatro, eu já tô perdendo aí o que eu ganhei. E aí eu tô falando isso exatamente porque eu resolvi canalizar a minha energia, que já é muita, não só pro trabalho. Por isso que eu disse que eu tô feliz que eu acabo meus grandes projetos que eu tinha, né? Tinha muita coisa de trabalho para resolver. Era o vestibular da Unifor de medicina, era a live da Unifor, era tanta coisa. Fora que o meu ordinário já é muita coisa, né? Aí tem a UES também, que eu tô me formando, como eu já falei para vocês. E aí essa semana, graças a Deus, eu acabo e fico só canalizo para trabalho também, obviamente, mas também para outros aspectos da minha vida, né? Enfim. Não vivo sem academia agora, é o jeito, Thaís. Tem que ser. Sempre lindo, sempre lindo. O Felipe, já tô engordando de novo agora que as V3 acabaram, V2 acabaram. Vou retornar ao exercício todo dia. Tem que retornar, pessoal, principalmente pra gente envelhecer de maneira saudável, sabe? Eu já me imagino um velhão, um garotão, tal, viajando de maneira autônoma, sã, com muita consciência, com muita autonomia. Me imagino demais desse jeito. E eu faço muita academia por conta disso, né? Para ter um envelhecimento muito saudável. É óbvio que a estética conta, né? Que você tá gostosinho, um tanquinho, tal, conta, mas eu também não deixo a estética ficar maior do que o meu bem-estar. Ontem mesmo, ontem, aí eu me danei um pouquinho, que quis desrespeitar a comida, quem me acompanha no Instagram sabe, mas paciência. Show, turma, vamos lá começar. Eu vou, turma, pegar um arquivo. A gente vai começar agora o artigo 282 até o artigo 350, tá bom? Deixa eu só pegar um arquivo aqui para vocês e já eu começo a compartilhar a minha tela para a gente começar a nossa aulinha, fechou? Só um minutinho que eu vou pegar aqui. Aí eu vou mandar para a Janete manda para vocês, caso vocês queiram compartilhar. Eu vou fazer isso, turma, porque como a gente começou um pouquinho mais tarde, né, que foi em agosto, 18 de agosto, não foi? Que a gente começou, no final de agosto. Aí. Vixe, eu não vou ter aqui. Cadê, meu Deus? Peraí. Poxa vida. Isso eu acho que prisões de liberdade provisória. Eu até tinha separado o arquivo antes de começar a aula, mas eu separei o arquivo da aula 1. E eu acho que eu tenho bem umas. Tem bem umas 3 aulas. É mais sobre isso. Deixa eu só achar aqui que eu mando já. Que aí eu faço mais rápido, ao invés de eu ir digitando, né? Aí eu já mostro para vocês o arquivo que eu usei no semestre passado. Janete, se tu tiver aí, tu conseguir procurar que eu te mandei o arquivo de prisões, tem assim, aula 1A3, 1A6, prisões e liberdades provisórias. Eu achei um aqui, mas é só uma aula. Eu quero já mandar o arquivo completo para vocês já irem estudando. Ô comédia, ô vida engraçada essa nossa. Tá dando certo. E o meu computador, acho que eu vou ter que formatar ele, vou ter que resetar, porque ele tá dando muito problema. Ó, por exemplo, agora eu tô botando ele para pesquisar, ele não tá pesquisando. Aí, pronto, achei. Aula 1A7, prisões e liberdade provisória. Show! Vou te mandar aí, Janete. Aí tu manda para eles, por favor. Vou te mandar aqui. Oh, Jesus. Aí. E a Janete agora na foto dela do Instagram, ou do Instagram não, do WhatsApp, vocês viram? Parece ser uma diva, um modelo. Deixa eu ver aqui, show. Pronto. Janete, te enviei, tá? Pessoal, eu enviei para a Janete o arquivo que eu vou usar agora. Aí, usei esse arquivo, tá? É o que a gente vai utilizar. Vou usá-lo porque vai ficar mais rápido. Pronto, eu encaminhei os que estão na pasta hoje cedo. Só um minuto. Pronto. A Janete vai enviar para vocês agora. Bacana, vou começar a compartilhar minha tela para a gente começar a nossa linha. Turma, talvez
toda a nossa matéria é muito importante, né? Mas talvez o que você mais vai precisar para a prática, enquanto advogado, é agora. E assim, o que a gente vai estudar agora é a parte de prisões, medidas cautelares e liberdade provisória, que é a tal da audiência de custódia, sabe? É o que acontece na audiência de custódia, é quando alguém pode ser preso. E assim, muito advogado vai lá para as varas de custódia. Onde é que são as varas de custódia, professor? Fica lá no centro, do lado da delegacia da captura. Tem 4 varas de custódia. A gente já conversou de que ninguém pode estar num processo sem o seu advogado. Então, qualquer ato processual sem advogado é a nulidade absoluta. É a súmula 523 do STF. A gente vai estudar isso de novo, processo penal 2, mas você sabe que qualquer ato processual, principalmente no processo penal sem advogado, existe a nulidade absoluta. Por isso não, né? Mas a gente já viu que no inquérito policial ele não é um processo, é um procedimento. E como o inquérito policial ele é um procedimento, o advogado é dispensável. É recomendável, mas é dispensável. Então tem muito advogado que vai lá para a vara de custódia e fica lá esperando. A vara de custódia, que são 4, ela não tem 4 defensores, não que eu saiba. Se tem, eles não estão lá todo momento. Um dos que eu conheço é o professor Delano Benevides, que é um excelente professor. Ele se garante muito, ele é muito bom enquanto defensor público, quanto professor também. E aí, o que é que acontece? Se o doutor Delano Benevides está numa primeira vara de custódia, mas tem a segunda, a terceira e a quarta sem defensor, aí o juiz nomeia um defensor dativo. E passou no jornal, semestre passado, um advogado tirando 93 mil, 90 e tantos mil, só dessas audiências de custódia. Então, super rápido, você é chamado para poder participar daquela audiência, demora uns 15 minutinhos, acabou, o Estado já vai te pagar o honorário para fazer aquilo. E às vezes você pode também ser contratado para participar dessa audiência de custódia. E a audiência de custódia, só para vocês saberem, a gente vai conversar sobre elas, fiquem tranquilos. A audiência de custódia foi criada em 2015 por uma resolução do CNJ, e o nome audiência de custódia só entrou no CPP agora com o pacote de crime. Então, só agora, em 2020, quando o pacote anticrime entrou em vigor, é que o nome audiência de custódia entrou no CPP, como a gente vai ver. E o fato é que, lá na audiência de custódia, o juiz não vai julgar se o cara é culpado ou inocente. A audiência de custódia é o respeito ao mandamento constitucional, porque a Constituição Federal diz que qualquer prisão vai ser imediatamente avisada ao judiciário. A prisão de qualquer pessoa vai ser imediatamente avisada à autoridade judicial. Quando a Constituição diz isso, vem o Supremo e entende que imediatamente significa em até 24 horas. Então, vem o Supremo e diz que qualquer prisão tem que ser comunicada à autoridade judicial em até 24 horas. Aí, a audiência de custódia, ela é exatamente o respeito a esse mandamento constitucional, tá? Que está no artigo 5º, inciso 62. Inciso 62. Então, no artigo 5º, inciso 62, se você quiser já pode anotar, artigo 5º, 62, deixa eu até pegar aqui para vocês, eu já boto aqui. No artigo 5º, 62, diz que a prisão de qualquer pessoa vai ser comunicada imediatamente à autoridade judicial. Então, imediatamente, tá, eu botei no chat, imediatamente significa em até 24 horas. Isso significa, pessoal, que em até 24 horas a prisão de qualquer pessoa tem que ser comunicada ao juiz. E aí vai ter a audiência de custódia, que é exatamente para o juiz decidir o que faz com essa prisão. A gente vai ver que tem 3 tipos de prisão provisória. Calma, eu vou repetir tudo isso que eu estou falando, tá? Que é em flagrante, a preventiva e a temporária. Tirando a prisão em flagrante, todas as prisões vão necessitar de um mandado do juiz. Então o juiz já vai estar ciente de todas as prisões. Qual é a única prisão que o juiz não vai estar ciente? A prisão em flagrante. Então, essa prisão em flagrante, quando ela acontece, ela vai ter que ser comunicada ao juiz em até 24 horas. E a audiência de custódia existe exatamente para respeitar essa questão, que a Constituição manda que em até 24 horas a prisão de qualquer pessoa seja comunicada ao juiz. Então, em até 24 horas é para ter essa audiência de custódia, e na audiência de custódia o juiz vai decidir o que fazer com a prisão em flagrante. O juiz não vai decidir se o cara é culpado ou inocente. Tem juiz que defende a possibilidade de decidir, mas não é o que a gente vai aprender agora. O que a gente vai aprender é que na audiência de custódia é o que o juiz vai decidir o que fazer com prisão em flagrante. Porque ninguém pode ficar preso em flagrante por muito tempo.
Pelo CPP, passou de 24 horas, já vai se tornar ilegal. Aí o STJ relativizou e o STF está voltando a julgar, mas já a gente vai conversar sobre isso. O fato é que, na audiência de custódia, o juiz vai decidir o que vai fazer com esse prisão em flagrante. Se vai converter o flagrante em preventiva, ou se vai conceder a liberdade provisória, ou vai conceder o relaxamento de prisão. Então, na audiência de custódia, geralmente o MP ele pede a conversão do flagrante em preventiva. Óbvio que o MP ele não é uma metralhadora acusatória, o MP só vai pedir a conversão de flagrante em preventiva se tiver presente os requisitos para tais. Então tem isso. O MP, ele pode pedir também, aliás, o MP não, aí geralmente o advogado de defesa ou vai pedir o relaxamento de prisão, se a prisão foi legal. Aí tem algo que eu já quero que vocês coloquem na cabeça: toda prisão ilegal deve ser relaxada. Toda prisão ilegal deve ser relaxada. Então isso é muito importante vocês colocarem na cabeça. Toda prisão ilegal deve ser relaxada. Ou então, por fim, o advogado vai pedir uma liberdade provisória. Então, essa quantidade de advogado que eu falei para vocês, que vai lá para a vara de custódia, que fica esperando ser nomeado como defensor dativo, eles entram na audiência, então somente eles analisam ali o auto de prisão em flagrante rapidinho, e pela análise do auto de prisão em flagrante, na própria audiência de custódia, o advogado ou já pede um relaxamento de prisão, argumentando que aquela prisão é ilegal, ou ele pede a conversão, a concessão de liberdade provisória, quando a prisão é legal. Então, na audiência de custódia, o que é que acontece? O juiz vai analisar a prisão em flagrante. O juiz vai analisar se vai converter o flagrante em preventiva, se vai relaxar porque o flagrante é ilegal, ou se vai conceder a liberdade provisória. Basicamente é isso. Então, rapidinho, o advogado vai e resolve e ganha um honorário do Estado. E como eu falei, teve um advogado que acumulou tanto que ganhou 90 e tantos mil do Estado, para você ter noção. Você pode ver aí, essa notícia é bem fácil de achar na internet. Então, a nossa matéria de agora, né, de todas, ela, sem sombra de dúvida, talvez seja a que mais vocês venham a precisar. E é bom para vocês entenderem. Por exemplo, infelizmente, né, esse final de semana, um ex-aluno da Unifor, ele fez mestrado na Unifor, ele era assessor do MP, e ele foi morto num bar pelo ex-namorado da companheira dele. Então, o ex-namorado da companheira dele, que é um empresário, foi e matou esse ex-aluno, né? Foi uma pena, um cara super novo, super jovem, enfim. Aí, o próprio empresário que matou, ele foi preso em flagrante, e já na audiência dele, ele falou que o fez por questão de honra, né? Aí você vê o retrocesso cultural e machista que a nossa sociedade ainda tem, né? Por questão de honra, matar o companheiro da ex-namorada dele. Enfim, que século a gente está? Deve ser o século III a.C. Só pode, porque para você argumentar esse tipo de questão hoje, enfim. Mas aí é outra discussão. Então, quando ele foi preso em flagrante, tem que ser levado à audiência de custódia. Ontem mesmo, uma oficial de justiça amiga minha ligou: Sidney, me dá uma luz, cara. De que foi? Ela, olha, a gente faz, os oficiais de justiça, tipo, a justiça é ininterrupta, né? Então a gente tem vários plantões. Entre eles é o plantão no final de semana. Uma vez a cada 3 meses a gente fica plantão sábado e domingo. Aí ela estava de plantão, e aí o nosso plantão é de 8 às 2, quando deu 5h30, a vara ligou, dizendo que ia sair um bocado de coisa para ela. E uma das coisas que iam sair é exatamente a conversão, de acordo com o que ela estava me dizendo, a conversão do flagrante em preventiva. Eu digo, olha, isso é muito estranho, porque não dá para sair conversão de flagrante em preventiva para a gente cumprir, porque o que o CPP manda é que isso seja feito na audiência de custódia. E se na audiência de custódia houve essa questão, né, houve essa conversão, a pessoa já sai intimada, não precisa o oficial de justiça entrar na onda para cumprir. E aí eu, meio que eu juntando as peças, pensei, né, rapaz, é capaz do magistrado nem ter estado no plantão, não sei, é capaz dele nem ter sido levado, ou o preso nem foi levado a ele, por isso que ele resolveu decidir de casa, e aí por isso que tá saindo essa intimação. Eu falei com ela hoje de manhã, parece que não saiu mesmo não, isso. Não tinha por que sair, porque isso tem que ser feito na audiência de custódia. Até porque o CPP diz que se não for feita a audiência de custódia em até 24 horas, a prisão se torna ilegal. É um artigo que ainda, pessoal, tá sendo muito objeto de discussão, porque ele está suspensa a eficácia dele pelo Fux, né? E aí, depois que o juiz, outro artigo que está sendo muito objeto de discussão, vocês têm acompanhado recentemente,
é o fato de a prisão preventiva tem que ser revista a cada 90 dias. Que aí foi o que liberou o André do Rap, né? O, o, o líder da facção criminosa que está foragido, né? Que o Marco Aurélio liberou e que está foragido. Porque, ó, depois que tem a audiência de custódia, que o juiz resolve, então vou converter a prisão em flagrante em preventiva. O juiz pode, na audiência de custódia, converter o flagrante em preventiva, conceder o relaxamento de prisão ou conceder a liberdade provisória. Vou bater muito nessa tecla com vocês. Aí vamos supor que o juiz ele converteu o flagrante em preventiva. Essa preventiva, os pressupostos de aplicação dela tem que ser feita tem que ser reanalisada em até 90 dias. Aí foi quando o STJ julgando essa questão disse, não é assim não, 90 dias não é assim não, tem que ser 90 dias, é um prazo que só vale para o juiz que decretou a preventiva. O STJ meio que tornou letra morta esse artigo. Só que veio o STF, através de um liminar do Marco Aurélio, sozinho, né, obviamente. Aí ele diz, não, esses 90 dias é para todo mundo, tá liberado o André do Rap. O André do Rap, na hora, ó, pegou o beco, aí o Supremo, aí o próprio Fux, né, que é o presidente do STF, cassou essa liminar do Marco Aurélio sozinho, porque ele tem essa prerrogativa enquanto presidente, mas o André já foi embora há muito tempo, e aí o plenário do STF julgou, quase por unanimidade, tirando o Marco Aurélio, dizendo que não, que tem que analisar com base no caso concreto, e não como o Marco Aurélio fez, que passou 90 dias sem reanalisar, tá liberado. Enfim. Vamos nessa. E a querida Janete colocou aí a audiência de custódia, a previsão normativa está no 213 do CNJ, na resolução, né? Na verdade, querida Janete, essa resolução até está válida, e foi ela que criou, né, de 2015, a audiência de custódia. Mas o principal fundamento hoje está no CPP, tá bom, querida Janete? Mas está perfeito o que você falou. Então, a querida Janete colocou o artigo 9º do item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e 310 do CPP. Pronto, muito obrigado, querida Janete. São esses os fundamentos que a Janete colocou aí, que são todos muito válidos, e inclusive a resolução do CNJ, tá bom? Agora, como a resolução é de 2015 e o CPP, ele é maior do que a resolução, né, e ele agora é de 2020, essa alteração, né, então o que a gente vai se basear mais é muito mais pelo CPP. Tranquilo? Mas a resolução do CNJ não deixa de ser uma boa fonte. Muito obrigado, querida Janete. Turma, estou pedindo vaga, tá bom, para monitoria. 4 de filosofia geral, uma para processo penal 1 e uma para processo penal 2. Caso vocês se interessem, a monitoria é uma ótima experiência. O Felipe, esse que está aparecendo aí, Antônio Saraiva, é meu monitor, meu grande monitor, barato. Ele é uma figura, pessoal. Querida Janete também, eu só tenho a agradecer por todos os meus monitores, que eles são incríveis, incríveis mesmo. Show, vamos lá, galera. Pronto, então tá aparecendo minha tela, acredito que a Janete já tenha mandado para vocês. A gente vai estudar agora o título 9, tá bom? Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Eu sempre começo explicando prisão, depois a gente vai falar de medida cautelar e liberdade provisória. Leiam, essa matéria é super, ultra, hiper, mega importante. Por favor, leiam do artigo 282 a 350, tá bom? Eu não vou ter tempo de ler todos com vocês, certo? Até porque a gente precisa ver competência, e a gente precisa ver, depois disso, a competência, depois de competência, sujeitos processuais, mas que uma aula, 2 no máximo, eu acabo. Vamos lá. Prisões, né? Então, o conceito de prisão é a segregação da liberdade do indivíduo, tem vários conceitos sobre prisões, mas o importante é que vocês saibam as espécies de prisão, certo? Todo ramo do direito, né, tem um tipo de punição. E o ramo do direito que pode prender por excelência é o direito penal. Excepcionalmente, o direito civil pode prender. E a gente tem um código penal militar, daí porque a gente vai dizer que tem 3 espécies de prisão. Tem a prisão penal, que é quando você comete uma infração penal, só lembrando que infração penal é um gênero com 2 espécies, os crimes e as contravenções penais, e tem a prisão civil e tem a prisão militar. Prisão militar a gente não vai estudar, certo? Prisão militar, eu acho que na faculdade vocês não veem nem o Código Penal Militar, não tem nem como optativa, nem o Código de Processo Penal Militar. Mas é bom você saber que existe um CPPM e existe um CPM. Aí, prisão civil hoje, que é a decorrência de uma infração civil, só existe uma, que é o inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Antes, se você cometesse 2 tipos de infração civil, você podia ser preso.
era a infração civil de você ser um depositário infiel. Eu, enquanto oficial de justiça, eu penhoro o teu carro e eu te nomeio depositário. E eu digo assim, ó, você vai ser o depositário fiel. Significa que quando eu vier aqui, você vai me entregar o carro. Você não vai vender o carro, você não vai quebrar, você não vai fazer nada. Quando eu vier aqui de novo pegar esse carro, você vai me dar. A partir do momento que eu ia lá, penhorei, aí daqui a 2 meses eu vou lá, cadê o carro? Você vendeu, você quebrou, você não me deu de volta. Antigamente você podia ser preso por isso. Era uma infração civil que dava prisão, hoje em dia não é mais aceita. Hoje, a única prisão civil que é admitida é da pessoa que deve pensão alimentícia, pode pagar pensão alimentícia e não faz nada disso. Então, se você deve pensão alimentícia, pode pagar pensão alimentícia e não paga, você vai preso, que é uma prisão regulamentada pelo Código de Processo Civil. A gente também não vai estudar ela, você vai estudar isso em processo civil. O que a gente vai estudar é a prisão penal, que é quando você cometeu, ainda que em tese, um crime ou uma contravenção penal. A bem da verdade, contravenção penal, ela não admite muito prisão, tá, turma? Tem a prisão simples da contravenção penal, que é a pena, mas, assim, é muito raro haver uma prisão por uma contravenção penal. Até porque, se você comete uma infração de menor potencial ofensivo, e eu já falei para vocês o que é uma IMPO, uma infração de menor potencial ofensivo, uma infração de menor potencial ofensivo é um crime em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos, ou uma contravenção penal. Se você comete uma infração de menor potencial ofensivo, você vai ser regido pela Lei de Juizados Especiais. E a Lei de Juizados Especiais, ela tem lá expresso que prender é medida excepcional, excepcionalíssima. Então, se eu cometo injúria contra você, uma calúnia, uma difamação, se eu cometo uma ameaça como regra, ou uma contravenção penal, todas essas são infrações de menor potencial ofensivo, eu vou ser preso, dificilmente eu vou ser preso, tá bom? Porque prisão é uma exceção. Prisão nas infrações de menor potencial ofensivo é a exceção da exceção mesmo. E aí, a prisão que a gente vai estudar é a prisão penal. E aí vem o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, e vai falar assim, ó, ninguém vai ser preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Até a Constituição de 88, o CPP, o Código de Processo Penal, previa a prisão administrativa. Prisão administrativa era feita pelo delegado numa situação em que o cara não estava em flagrante e nem tinha a ordem do juiz. Então, o delegado ele podia te prender por até 3 dias para ficar à disposição do governador, por exemplo. Era muito surreal, porque era chamada prisão por averiguação. Então, tu tava indo pro cinema, do nada a autoridade policial te via lá com a gatinha e ela, vou te prender. Ah, por que eu vou te prender? Não, para averiguar. Então, antigamente, até a Constituição de 88, você poderia ser preso para averiguar se você estava cometendo crime. Era a prisão administrativa. Hoje em dia, a prisão administrativa, ela não é mais aceita. Delegado só pode prender em 2 situações. Flagrante, que eu e você, que todo mundo pode, a gente vai ver isso, e com ordem do juiz. Ponto. O delegado ele não pode mais, sem estar numa situação de flagrante, ou sem estar com ordem do juiz, ele não pode mais prender. Por isso que a gente diz que a prisão administrativa não mais existe. Então, o artigo 5º, 61 da Constituição, vai dizer, ó, ninguém vai ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Por isso que eu disse, toda prisão depende de mandado do juiz. E lembra que eu já falei isso? Toda prisão depende de mandado do juiz. Toda prisão depende de mandado do juiz. A única que não depende de mandado do juiz é o flagrante delito. Contudo, o flagrante, você já acabou de aprender comigo, que em até 24 horas ele vai ser comunicado ao juiz e o juiz vai decidir o que fazer com aquele flagrante. Então, não é certo uma pessoa passar 1 semana, 2 meses, 1 ano em flagrante. Antigamente acontecia muito, hoje já está mais difícil por conta das audiências de custódia. Então, se alguém está preso, das duas uma, ou porque teve um mandado do juiz, uma ordem escrita de um juiz e fundamentado do juiz, não é o juiz querer prender que ele pode não. Então, uma ordem escrita do juiz e fundamentada, ou porque o cara está preso em flagrante delito. Agora, se ele está preso em flagrante delito, o flagrante tem que ser comunicado ao juiz em até 24 horas. E o juiz tem que decidir. Geralmente, no máximo, em até 48 horas, o juiz tem que decidir. Então, a flagrante, você não pode ficar muito tempo em flagrante. Se você ficar muito tempo em flagrante, aquela prisão é ilegal.
E toda prisão ilegal cabe o quê? Cabe o quê? Cabe o quê? Relaxamento de prisão. Então, ninguém vai ser preso senão em flagrante delito, nas situações do 302 do CPP, eu vou estudar com vocês quando é que alguém está em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, hoje, a gente pode dizer, turma, que aí já eu falo das espécies de prisão, mas por hora, aprenda só que ou você está preso em flagrante, ou está preso porque tem um mandado do juiz. Aí, salvo nos casos de transgressão militar ou crimes propriamente militar definidos em lei. Como eu falei, a gente não vai estudar a questão militar aqui. Então, para você, você vai memorizar. Se o cara está preso, ou ele está preso em flagrante, ou ele está preso porque tem um mandado do juiz mandando prender. Fechou até aí? Show. E aí o 283, respeitando o artigo 561, ele vai falar assim, ó, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrente de prisão cautelar, vou já ver o que é isso, ou em virtude de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Professor, eu entendi. Se alguém está preso, ou está preso em flagrante, que tem que ser rápido, em até 24 horas comunica o juiz em até 48 horas decide, isso. Se o juiz demorar muito, a prisão se torna ilegal e toda prisão ilegal deve ser relaxada, isso. Ou o cara está preso com mandado do juiz, é isso? É. E você vai colocar uma coisa na cabeça de vocês, certo? Não existe mais prisão de ofício pelo juiz. O juiz não pode mais decretar a prisão de ninguém de ofício. Fechou? Porque antigamente ele podia. Então não caia nessa pegadinha. Se alguém está preso, ou é em flagrante delito, ou é porque tem um mandado do juiz, mas se tem esse mandado do juiz é porque alguém pediu para o juiz mandar prender. Porque juiz nenhum, hoje em dia, pode mandar prender alguém de ofício. Salvo se esse alguém tiver em flagrante delito, tá? Então vamos supor que eu estou como testemunha no processo judicial e eu estou morrendo de mentir descaradamente. Aí o juiz pode mandar me prender em flagrante. Você está numa audiência e eu começo a xingar o juiz, desacato, começo a xingar o outro advogado, entro em porrada. Aí, se está acontecendo crime, o juiz, obviamente, pode me prender em flagrante delito. Mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje, atualmente, principalmente com o pacote de crime, juiz nenhum pode decretar prisão de ofício. Não pode mais. Já pôde? Já pôde. Já pôde preventiva de ofício, qualquer momento, já pôde preventiva de ofício só durante o processo penal. Hoje em dia ele não pode mais. Pode falar, quem vai falar? Até que ano podia? Até que no que, Felipe? Podia prender de ofício. Cara, assim, é porque isso foi uma construção histórica. Até 2008, peraí, deixa eu lembrar aqui. Até 2010, ou foi 12, o juiz podia prender preventivamente de ofício, tanto durante o inquérito como durante o processo. Aí até 2019, ano passado, ele podia prender de ofício durante o processo. Hoje, com o pacote crime, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, ele não pode mais prender de ofício de jeito nenhum. O negócio é tão sério, Felipe, que a gente vai ver as cautelares, tá? Se você já quiser ver as cautelares, está no 319 do CPP. Cautelar é a tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar determinados lugares, a cautelar é a proibição de sair da comarca, ou a prisão tá prisão domiciliar, mas é uma conversão. Enfim, nem mesmo as cautelares o magistrado hoje pode decretar de ofício. Então, cara, se alguém está com alguma cautelar, eu estou com tornozeleira eletrônica, é porque o juiz determinou, mas o juiz só determinou porque alguém pediu. Então, perceba que, hoje em dia, nem mais cautelar de ofício o magistrado pode decretar. Como vocês sabem, a gente tem um sistema, nosso sistema judicial, ele é muito centrado no juiz e dá muito poder à pessoa do juiz. E nessa crise política que a gente vivenciou, né, com o Toffoli, com o Maia, com o Davi Alcolumbre, com também o presidente da República atual, o Bolsonaro, com essa crise política, eu já conversei muito com vocês, o judiciário bateu, aspas, no legislativo, e o legislativo revidou, tirando vários poderes do juiz, inclusive poder decretar prisão de ofício. Fechou? Então vamos lá. Show. Se o cara tá preso, então você já sabe. Ou ele tá preso em flagrante, e tem que ser rápido, que eu digo, o juiz decidiu o que vai fazer com esse flagrante, ou ele tá preso com mandado do juiz. E esse mandado não foi expedido de ofício. Alguém pediu, o MP pediu, um advogado pediu,
o assistente de acusação pediu, alguém pediu para o cara ser preso. Tranquilo? Mas a regra, turma, a gente vai estudar então aqui prisões penais, e a regra é que você vai responder o processo em liberdade. Tudo bem? Então, sempre pense, prisão é exceção, prisão é exceção, prisão é exceção. A regra é que todo mundo vai responder o processo em liberdade. Por quê? Porque o Brasil é signatário, e no Brasil tem na própria Constituição, além de ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil tem na Constituição o princípio da presunção de inocência. Então, a regra é que você vai ser tratado como inocente. Esse empresário que matou esse assessor do MP agora, ele confessou o crime. Ainda que ele tenha confessado o crime, ele tem o princípio da presunção de inocência para ampará-lo. Se no processo dele só ficar a confissão dele, não tiver nenhuma outra prova, ainda que ele tenha confessado, o juiz é obrigado a absolver. Então veja como o princípio da presunção de inocência é muito forte. O que eu estou falando para vocês é que o cara confessou, vai sofrer processo penal. Se não tiver testemunho, não tiver outra prova que o incrimine, a única prova que tem no processo que o incrimina é a confissão, o juiz é obrigado a absolver. Por quê? Porque aqui a gente está amparado pela presunção de inocência. Então a regra é que o cara vai responder o processo em liberdade, e no Brasil tem duas espécies de prisão. A prisão provisória, também chamada de processual, também chamada de sem pena, procedimental ou cautelar. Se você ouvir falar em prisão provisória, é a mesma coisa. Todos esses nomes aqui, ó, são sinônimos. Então, prisão provisória é a mesma coisa que processual, é a mesma coisa que prisão sem pena, é a mesma coisa que prisão procedimental, a mesma coisa que prisão cautelar. Então, a gente tem a prisão provisória e a prisão definitiva. A prisão definitiva, ela é uma prisão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a regra, pelo menos na teoria, é que se alguém está preso, é porque está preso definitivamente. Então, se você vê o nosso ordenamento jurídico, você estuda tecnicamente o nosso ordenamento jurídico, na teoria, na prática é bem diferente, principalmente essa matéria da gente, mas na teoria, se alguém está preso, ele só deveria estar preso definitivamente. E o que é a prisão definitiva? É a que ocorre quando você perde o estado de inocência. A prisão definitiva é a que ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ponto. Então o cara sofreu o processo, foi condenado, transitou em julgado, pronto. Aí sim ele pode ser preso. O Lula, por exemplo, teve condenação em primeira instância e segunda instância pelo triplex. Teve condenação em primeira instância do sítio Atibaia. Lula ainda está morrendo de recorrer aí. Algum processo do Lula transitou em julgado? Não. Se não transitou em julgado, o Lula ainda está amparado pela presunção de inocência, e como ele está amparado pela presunção de inocência, ele tem direito a responder o processo em liberdade, por isso que o Lula está solto. Então, no Brasil, a regra seria só a prisão definitiva. E, então, essa prisão que a gente vai estudar agora, que é a provisória, processual, sem pena, cautelar, é uma prisão excepcionalíssima, tá bom? E essa prisão, ela ocorre ou antes do processo ou durante o processo. Se acabou o processo, se o cara já está na fase de execução penal, de execução da pena definitiva, aí ele já está na prisão definitiva. Então, a prisão provisória, ela é uma prisão excepcional, na teoria. Ela é uma prisão excepcional porque ela ocorre ou antes do processo ou durante o processo. Ela ocorre até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, professor, a gente vai estudar preventiva, temporária. Até quando pode ocorrer a preventiva? Até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Transitou em julgado a sentença penal? Transitou. Foi condenatória? Foi. A prisão, então, deixa de ser provisória e passa a ser definitiva. O que a gente vai estudar agora é essa prisão provisória, processual, cautelar, que é uma prisão de alguém que ainda está amparado pela presunção de inocência. Olha como é excepcional, turma. A gente está falando de situações em que o Estado vai prender pessoas que ainda estão amparadas pela presunção de inocência. O Supremo, ele já se manifestou várias vezes de que o fato de que a pessoa está amparada pela presunção de inocência não torna inconstitucional essas prisões provisórias. Então a gente vai estudar a prisão em flagrante, a preventiva e a temporária. Essas são as 3 espécies de prisão provisória que a gente tem. Quais são as prisões cautelares que o Brasil tem?
flagrante, preventiva e temporária. Só essas três. Quando uma dessas três ocorre, significa que o processo ainda não acabou, significa que o cara ainda está amparado pela presunção de inocência, e significa que é uma medida excepcionalíssima. Exatamente porque o cara ainda está amparado pela presunção de inocência, mas vai ficar preso. Então, por exemplo, meu Deus? O próprio André do Rap. O próprio André do Rap estava preso provisoriamente. Esse próprio empresário que matou ontem, né? Ontem foi anteontem, ele está preso provisoriamente. O André do Rap, professor, o André do Rap é amparado pela presunção de inocência? É. Nos crimes que ele está sendo acusado, ele é. Nos crimes que não transitam em julgado, processo é. Professor, esse empresário que matou o assessor do MP, que confessou, ainda está amparado pela presunção de inocência? Está. E se eles estão presos provisoriamente, já que ainda não terminou o processo dele. Então, até transitar em julgado o processo, a prisão é provisória, é cautelar, é processual. Essa prisão, então, ela ocorreu antes ou durante o processo, ocorre até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado, o cara foi inocentado, está livre. O cara foi condenado, deixa de ser prisão provisória e passa a ser prisão definitiva. Então, só tem três espécies, só tem três possibilidades de alguém estar preso ainda amparado pela presunção de inocência. Ou é pela prisão em flagrante, ou é pela preventiva, ou é pela temporária. Eu coloquei aqui mais outros dois tipos de prisão, mas eles em 2008 deixaram de existir. Então, 2008 foi quando eu comecei a dar aula aí na Unifor. Foi quando eu comecei a dar aula, que a Unifor foi o primeiro ano que eu dei aula, né? Graças a Deus, até hoje, continuo. Então, quando eu comecei a dar aula em 2008, eu falava que existia 5 espécies de prisões cautelares. E hoje eu já não posso mais falar. Porque a prisão cautelar é medida excepcional. Por isso que o legislador foi cortando. Ó. Então, essas duas espécies de prisões cautelares, elas não existem mais. Professor, se elas não existem mais, por que o senhor colocou no material? Porque as provas, inclusive da OAB, adoram colocar. São prisões processuais. Flagrante, preventiva, temporária, aí a decorrente de pronúncia e decorrência de sentença penal condenatória recorrível. Não caiam nessa pegadinha. Só tem 3 espécies de prisões cautelares, processuais, procedimentais, que é a flagrante, a preventiva e a temporária. De todas as prisões, a única que não precisa do mandado do juiz é qual? É a flagrante. Preventiva precisa de mandado do juiz. Prisão temporária precisa de mandado do juiz. Prisão definitiva depende de mandado do juiz. Tudo bem até aí? A prisão preventiva, ela é a rainha das prisões cautelares. Por que a prisão preventiva é a rainha das prisões cautelares? Porque tanto flagrante pode ser convertido em preventiva, como a temporária pode ser convertida em preventiva. Mas o inverso não é verdadeiro. Repito, se eu estou preso em flagrante, o juiz pode converter o meu flagrante em preventiva. Massa. Se eu estou preso temporariamente, o juiz pode converter a minha temporária em preventiva. Massa. Não pode fazer isso de ofício, tá? Lembre disso. Contudo, eu não posso converter a preventiva em flagrante e eu não posso converter a preventiva em temporária. Então, geralmente, por exemplo, um dia desse eu fui no presídio, um dia desse não, que foi antes de março, né? Desde março eu não piso no presídio. Um dia desse eu fui no presídio, aí eu entrei numa sala que era só funcionário interno podia entrar, né? Aí eles me chamaram lá, eu entrei. Aí tinha um gráfico assim, ó, presos provisórios. Aí tinha assim, 41%. Que eu fiquei horrorizado, porque geralmente os presos provisórios no Brasil passam de 50%. Na verdade, eu acho que era até menos do que 41%. Assim, no Brasil é tão absurdo, a nossa justiça é tão lenta, que no Brasil, os presos provisórios são quase o mesmo número do que presos definitivos. Depois eu pego esse dado atualizado de novo, mas durante muitos anos, às vezes o Brasil chegou a ter mais preso provisório, que é um absurdo, porque se o cara está preso provisório, ele ainda está amparado por qual princípio? Presunção de inocência. Então, antigamente, hoje eu não acredito que esteja muito diferente, não, mas quase metade dos presos do Brasil são presos provisórios. Por isso que o Legislativo fica fazendo um monte de lei para soltar os presos. A galera diz, a polícia prende, o judiciário solta. Pera aí. O judiciário solta porque o Legislativo faz um monte de lei mandando soltar. E o Legislativo só faz um monte de lei mandando soltar
porque o Brasil é amparado pelo princípio da presunção de inocência. O Brasil tem que seguir o princípio da presunção de inocência. Então não caiam nessa pegadinha de a polícia prende, o judiciário solta. O judiciário faz o que ele tem que fazer, aplicar a lei. Quem faz as leis? O legislativo. O que é que o legislativo está fazendo? A Constituição tem um pacto, tem uma presunção de inocência. Tem que fazer lei mandando soltar, porque no Brasil tem preso provisório demais. Então, quando eu cheguei no presídio, vi lá, eu acho que era 30% agora, eu lembro até que eu bati uma foto, vou ver se eu acho essa foto, que era tipo assim, 30% de presos provisórios, 70% de presos definitivos. Quando eu olho lá 30% de presos provisórios, eu já sei que desses 30%, 99% é preso preventivo. Então, se alguém está preso provisoriamente, se alguém está preso aguardando julgamento, vocês vão ouvir muito falar disso, eu sou um preso aguardando julgamento, sou um preso sem pena. Quando alguém está preso aguardando julgamento, provavelmente ele está preso preventivamente. Porque ela, das três, é a que mais incide. Por isso que ela é a rainha das prisões provisórias. Eu coloquei essa observação com vocês. Pessoal, não existe mais a condenação em prisão após condenação em segunda instância, tá bom? Então, antigamente, o Supremo mudou disso. Se você assistiu minha live, né, que eu fiz pelo CCJ, da Unifor. A Unifor me convidou para fazer uma live. Cada centro, né, fez uma live e eu fui escolhido para fazer a live do direito. E aí, nessa live do direito, eu falei dos principais julgamentos do Supremo, e um deles foi o primeiro que eu comecei, aí eu botei no YouTube, caso você queira assistir, foi fazendo uma retrospectiva histórica dessa condenação em segunda instância, dessa possibilidade de prisão em segunda instância. Turma, o que é que acontecia? Antigamente, se eu tinha uma condenação em segunda instância, então eu fui condenado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o professor Mário Parente, da primeira Câmara Criminal, e os outros 3 desembargadores de lá me condenaram em segunda instância. Quando eu sou condenado em segunda instância, os recursos que cabem não têm efeito suspensivo. Então, eu fui condenado pelo professor Mário Parente e os outros 3 desembargadores, que estão lá na primeira Câmara Criminal do TJ, e aí os recursos que eu tenho para usar, embargo de aclaração, recurso especial, recurso extraordinário, nenhum desses tem efeito suspensivo. Aí o que o professor Mário Parente podia fazer? Já determinar o cumprimento da minha pena. É o que se chamava de execução provisória da pena. Por que provisória? Porque eu ainda podia recorrer, recurso especial, recurso extraordinário, mas o judiciário, depois dessa prisão em segunda instância, já mandava que eu cumprisse a pena, porque esses recursos não tinham efeito suspensivo. Significa que o judiciário não precisava suspender a minha execução, podia logo mandar cumprir essa pena. E isso valeu durante muito tempo. Contudo, o STF foi mudando, graças a Rosa Weber, que o STF ele mudou de entendimento 2 vezes, porque a Rosa Weber disse assim, meu entendimento é dizer que não tem execução provisória, mas como a maioria está indo dizendo que tem execução provisória, então eu vou para a maioria. Aí a maioria foi só porque ela foi para o outro lado. Aí depois a Rosa Weber disse assim, no segundo julgamento, agora eu vou seguir o meu posicionamento. O meu posicionamento é que não existe mais execução provisória da pena. Aí mudou a maioria. Então a Rosa Weber, ela conseguiu mudar a maioria, né? A ministra Rosa Weber. Mas enfim, o fato é que hoje o Supremo não mais admite a execução provisória da pena, após condenação em segunda instância. Por quê? Porque ele ainda está amparado pela presunção de inocência. E foi isso que soltou o Lula e tantas outras pessoas. Então o Lula foi condenado em primeira instância pelo Moro, 9 anos de prisão, recorreu, o MP também recorreu, e em segunda instância, o TRF4 condenou o Lula, aumentou a pena do Lula de 9 para 12 anos, pelo triplex lá do Guarujá. E aí o Lula, através desse entrou com HC e outras pessoas, e aí o STF, a última decisão do STF foi dito, não, o Lula, tudo bem, ele foi condenado em segunda instância, assim como tantos outros, mas se ele continuar a recorrer, ele está amparado pela presunção de inocência, ele não pode ser preso por isso. Então não existe mais a execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Quero só que vocês se liguem nisso. Não existe mais a prisão após condenação em segunda instância, né? Essa execução provisória da pena. Mas é errado dizer que não existe mais a execução provisória, tá bom? Prof, se o processo durar anos, o réu pode ficar preso por esse tempo provisoriamente? Sim. Vitória, então, o processo durou 15 anos. Vai prescrever, né? Mas vamos supor que o processo durou 15 anos. A cada 90 dias o judiciário tem que rever. E tem que dizer, com base no caso concreto,
por que que vai manter a prisão do indivíduo. Então, eu acho massa isso, porque é o legislativo forçando o judiciário a trabalhar. Pessoal, o judiciário é feito para trabalhar, é feito para dar justiça à população. Eu não tenho outra opção, eu tenho que procurar o judiciário. Então, eu bati no Felipe, ou então eu roubei o Felipe, ou então isso e aquilo outro. O Felipe tem que procurar o judiciário. Só que o judiciário, o juiz não bate ponto. Como é que se fiscaliza o juiz? Graças a Deus surgiu o CNJ com as metas dele, com o CNJ mandando o juiz produzir. Aí fica o juiz, alguns, né, dizendo, mas agora querem número, não querem qualidade. Não, 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 não. O que o CNJ quer e o que a população quer é que o judiciário faça algo que ele nasceu para fazer. Eu mesmo, enquanto advogava, eu advoguei no processo que o hospital foi revel. O processo durou mais de 3 anos, o cara teve que fazer um acordo. Eu mesmo, eu falei para vocês, eu entrei na justiça, eu comprei uma casa, demorou muito, o dono foi um FDP, o dono meio que cuspiu na minha cara, eu sou super de boa, mas quando me faz raiva, eu sou muito raivoso mesmo, e graças a Deus eu tenho uma prática muito grande, mas depois eu vou entrar na justiça contra esse cara. Entrei na justiça, cara, pessoal, o processo pronto para julgamento é matéria exclusivamente de direito. O juiz passou para julgar esse processo, nem lembro mais, acho que foi mais de 2 anos para ele julgar esse processo. Ou seja, um juiz já mais velho, com 74 anos de idade, um juiz que está lá, porque enfim tem que estar lá. A compulsória foi para 75, né? Vocês sabem, um juiz que poderia não estar mais lá. E aí, as pessoas ficam naquela angústia porque o judiciário não dá a resposta. E quando o judiciário muitas vezes dá a resposta no processo penal, é tantos anos depois que o processo prescreveu. Aí vem essa sensação de impunidade. Então não tenham dúvida que a justiça morosa, a justiça como a nossa, né? A nossa, por exemplo, era a pior do Brasil, foi durante 3 anos a pior, foi a mais congestionada. A gente, o Piauí, a gente brigava contra o Piauí para ser a mais morosa. Aí, com as novas gestões, né, em especial do desembargador Washington, que ele é o cara, o desembargador Washington é assim, incrível. A gente saiu de 25º, 26º para 18º. A gente saiu do péssimo para o muito ruim, entendeu? Porque 18º ainda é muito ruim. Então, o que o legislativo está fazendo é mandar o judiciário trabalhar. Então, o judiciário agora vai revendo daqui a 90 dias. Porque Vitória tem casos de pessoas que passaram 10 anos presos preventivamente. E não pode, prisão preventiva é excepcional. Então, juiz, termine o processo, a cada 90 dias você vai ter que rever a necessidade ou não dessa imposição de preventiva. Até porque nós somos vítimas de um judiciário quando esse judiciário é lento. Aí a Vitória, se no final ele for considerado inocente, ele pode não. É assim, a Constituição diz, Vitória, é muito interessante a pergunta da Vitória, é assim, professor, o cara ficou preso lá 2 anos, de maneira motivada, o juiz a cada 90 dias mantinha a prisão dele, o cara ficou preso 2 anos aguardando julgamento, quando saiu o julgamento, ele foi inocentado, ele tem direito à indenização? Não. Não se havia motivos para a prisão preventiva. Então, o juiz manteve a prisão preventiva, ele fundamentava bem direitinho? Fundamentava. No final ele foi inocentado, ele não tem direito à indenização. Porque o Estado só vai indenizar a Vitória se houver erro judiciário. Então, o cara ficou preso durante 1 ano, 2 anos, o judiciário não revia a posição dele. Ou então a decisão do juiz não era fundamentada. Aí, se houve erro judiciário, o Estado vai indenizar. Mas só pelo fato dele ficar preso, aguardando julgamento, e ele foi inocentado, por isso sozinho, não. Show. Sim, eu ia mostrar para vocês a história da execução provisória. Então, turma, preste atenção, para a gente resumir, tá? Execução provisória da pena após condenação em segunda instância existe? Não mais. O Supremo mudou de posição 4 vezes. A posição mais atual é que, se eu for condenado em segunda instância e continuar recorrendo, eu vou ser preso só por essa condenação? Não mais. Eu posso até ser preso preventivamente, tá? Então, se houvesse motivos, o Lula poderia estar preso preventivamente. Agora, prender o Lula só porque ele foi condenado 2 vezes pelo judiciário? Não, não pode. Pode prender o Lula? Pode, mas tem que ser com base na prisão preventiva que a gente vai estudar aqui. Deu para entender? Agora, então, preste atenção no que eu vou falar, galera. Preste atenção. Execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Pode? Não mais. Pôde até o final do ano passado, mas não pode mais. Então, eu fui condenado em primeira instância, apelei, fui condenado em segunda instância, entrei com recurso especial extraordinário, vou continuar em liberdade.
Se surgirem motivos para prisão preventiva, o juiz pode decretar minha preventiva, mas se não, continuo respondendo em liberdade. Deu para entender isso? Então, fui condenado em segunda instância, já vou ser preso automaticamente? Não. Aí você vai botar bem grande. Não existe prisão automática no Brasil. As provas adoram essa questão. Não existe prisão automática no Brasil. Então, às vezes, cai assim. Se o cara for revel, vai haver a prisão automática. Não existe. Se o cara fugir, vai haver a prisão automática. Não existe prisão automática no Brasil. Ok? Não existe prisão automática no Brasil. Ponto. Existe execução provisória da pena após condenação em segunda instância? Não. Agora, aí preste atenção, eu já repeti 5 vezes. Agora preste atenção no que eu vou falar. Não existe prisão provisória no Brasil, não existe, desculpa, execução provisória da pena no Brasil, tá errado. Existe um tipo de execução provisória da pena que eu acho que essa vai ser declarada inconstitucional bem rápido. Então, ó, só existe um tipo de execução provisória da pena. Professor, o que é uma execução provisória da pena? Execução provisória da pena é o cara, por conta de uma condenação, ainda que ele recorra, por conta daquela condenação, ele já começa a cumprir pena. Tá dando para entender? Então só existe um tipo de execução provisória da pena. Um tipo de sentença que o juiz dá e por conta daquela sentença, o cara já começa a cumprir pena. É uma prisão, turma, é uma execução provisória da pena que foi trazida pelo pacote de crime e que muito provavelmente vai ser declarada inconstitucional em breve, que é no tribunal do júri. O júri, se a condenação no tribunal do júri for superior a 15 anos, aí vai haver a execução provisória da pena. Então, se a condenação no tribunal do júri for a 15 anos, aí vai haver a execução provisória da pena. O que eu estou falando está no artigo 492, inciso 1, a linha E. Artigo 492, inciso 1, a linha E, de escola. Artigo 492, inciso 1, a linha E. Acabei de copiar aí para vocês no chat. Então vamos lá. O que é a execução provisória da pena, né? Assim, a execução provisória da pena, assim, eu fico até com medo de dizer isso, porque se eu estou preso preventivamente, eu tenho direito à progressão de regime, por exemplo. Se eu estou preso preventivamente, preste atenção no que eu vou falar, turma, vai parecer confuso, mas se você pensar bem, não é. Se eu estou preso preventivamente, o Supremo já admite que os benefícios que eu teria na execução definitiva, eu tenho agora na execução provisória. Repito. Por exemplo, lá em Pena 1, você estudou a progressão de regime, lembram? Em Pena 1, vocês estudaram a remissão da pena, vocês estudaram a detração da pena, lembram? Então, lá em Pena 1, vocês estudaram alguns benefícios da execução penal. Esses benefícios é para a execução definitiva da pena. Esses mesmos benefícios eu tenho direito se eu estou preso preventivamente. Deu para entender? Então, os benefícios que eu teria se eu tivesse cumprindo a minha pena definitiva, eu tenho também se eu estou cumprindo uma execução provisória, uma prisão preventiva, por exemplo. Deu para entender? O que eu quero que vocês saibam é que só existe a prisão em flagrante, prisão preventiva, temporária e a definitiva. A execução provisória da pena é uma situação em que o judiciário vai dar uma decisão e por conta dessa decisão eu já saio preso. Só existe um caso, que é isso que eu coloquei no chat. Se você estiver respondendo no tribunal do júri por homicídio doloso, como esse rapaz, como esse empresário agora vai responder, se a pena desse empresário for superior a 15 anos, ainda que ele apele, ele já vai sair cumprindo pena no júri. É a execução provisória da pena. Tudo bem? Então, a execução provisória da pena só na condenação do tribunal do júri, quando a pena for superior a 15 anos. Só. Já, pessoal, a execução provisória da pena após condenação em segunda instância não existe mais. Então, a execução provisória da pena após condenação em segunda instância não existe mais. Tudo bem? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Sim, não, mais ou menos. Professor, quando você falou que
como é que eu digo? Fui preso em flagrante e estou esperando 24 ou 48 horas para que o juiz faça audiência de custódia. Pronto, isso a gente ainda vai ver, Felipe. É porque a Constituição, no artigo 562, lembra que ela diz que a prisão de qualquer pessoa vai ser imediatamente comunicada ao juiz? Esse imediatamente é que em até 24 horas tem que chegar o auto de prisão em flagrante para o juiz. Então, em até 24 horas tem que chegar o auto de prisão em flagrante para o juiz. Aí o juiz vai marcar a audiência de custódia. Mas isso a gente vai ver. Pronto. Aí minha dúvida era, se eu estiver lá, preso em flagrante, passou, tipo, 24 horas e 2 minutos, eu posso, tipo, simplesmente sair, fugir? Não. Tem que tu olhar, Felipe, se a comunicação do auto de prisão em flagrante chegou ao juiz. Então é assim, ó. Quando tu é preso em flagrante, eu vou mostrar para vocês um auto de prisão em flagrante da próxima aula. Quando tu é preso em flagrante, vai ter lá, aos tal dia, mês tal, o delegado tananã ouviu o condutor. Aí o condutor vai começar a falar. No dia tal, por volta da tal hora, deu voz em flagrante ao Sidney porque ele roubou o Felipe. Aí, ou seja, tá ali a hora do flagrante. Em até 24 horas daquela hora, o auto de prisão em flagrante, que aí eu vou mostrar para vocês, em até 24 horas daquela hora, o auto de prisão em flagrante tem que chegar ao judiciário. Passou 24 horas, o auto não chegou, você pode pleitear imediatamente, Felipe, o seu relaxamento de prisão. Deu para entender? Então, é o auto, é a comunicação. A comunicação da prisão em flagrante tem que chegar ao judiciário em até 24 horas. Chegou com 24 horas e 1 minuto, a prisão já é ilegal. Deu para entender? Ou seja, eu sozinho, indiciado, não posso fazer nada para sair de lá depois de 24 horas. Não, aí você tem que pedir ao juiz para relaxar, porque só quem relaxa prisão em flagrante é o judiciário. Então, só quem relaxa a prisão em flagrante é o judiciário. Eu Entendi. coloquei até no AVA, deixa eu pegar o exemplo do AVA, porque eu ia procurar aqui no meu computador. Bom, isso aqui é outro AVA. Eu ia procurar aqui no meu computador, mas eu acho mais fácil pegar aqui no AVA. Com certeza eu botei um auto de prisão em flagrante para vocês. Aí o Nathanael pediu só porque eu pego aqui, o Nathanael pediu para eu repetir, tá? Ó, execução provisória da pena após segunda instância não existe mais. Só isso que eu quero que vocês memorizem. A execução provisória da pena só vai existir se a condenação for no tribunal de júri há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos de prisão. Então eu estou no tribunal do júri, fui condenado a mais de 15 anos de prisão, e aí, nesse caso, eu posso, ó, prisões. Não coloquei um auto de Professor, a partir de 15 anos ou tem que ser maior que 15? maior que 15, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. É igual ou superior a 15 anos, tá bem aqui, ó, no chat. Só tu ver. Igual ou superior a 15 anos. Show. Sim, deixa eu pegar aqui a apelação. Deixa eu pegar aqui aquela apelação. Aí vocês vão ver, pronto, apelação crime, só para vocês verem um auto de prisão em flagrante, tá bom? Pronto. Que é a denúncia, aí ó, do inquérito, pronto. Esse é um auto de prisão em flagrante, ó. Tá dando para ver, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, ó. Auto de prisão em flagrante de Lincoln Rafael alguma coisa. Aí tem aqui, ó, Felipe, tá vendo, ó? Aos 22... Ai, meu Deus. Fala, meu Deus. Tô dizendo que esse meu computador tá com problema? Vou fazer assim, que é mais fácil. Ó, Felipe, ó. Aos 22 dias de fevereiro do mês de 2013, nessa cidade, Fortaleza, estado do Ceará, onde por volta das 15h10, tá vendo, ó? Se achava o delegado Dionísio, ele é muito bom, comigo, o escrivão, de seu cargo final assinado. Aí compareceu o condutor da prisão em flagrante, a gente vai ver, Francisco Marcos, conduzindo o preso Lincoln Rafael por infração em tese no 157 aí do Código Penal. Haja visto ter sido ele surpreendido. Aí ele vai contando, ó. Entrevistadas as partes, informado seu convencimento jurídico, deliberou a autoridade policial, o delegado, por ratificar a voz de flagrante dada pelo condutor e após cientificar o preso quanto aos seus direitos individuais. Tudo isso a gente vai estudar. Esse é um auto de prisão em flagrante, ó. Que é quando o delegado, ele vai e ratifica, ou não, né, no caso, ele tem que ratificar a voz de prisão em flagrante dada na rua. Aí eu vou falar, ó, no auto de prisão em flagrante, é ouvido o condutor, ó, tá vendo aqui, ó? Depois são ouvidas as testemunhas, que ainda é do condutor. Depois são ouvidas as testemunhas, ó. Aí, ó, que é o recibo de entrega de preso, a gente vai falar sobre isso. Aí depois são ouvidas as testemunhas.
Tá aqui, testemunha 1, Marco Aurélio. Continua, testemunha 1, Marco Aurélio. Testemunha 2, o Roberto. Ó. Aí aqui é testemunha 2 ainda, que é o Roberto. E aí depois é ouvido a vítima. O CPP não prevê a oitiva da vítima, mas nesse caso foi ouvida a vítima. E só depois é ouvido o condutor, que ainda é a vítima, e aí eles fizeram o boletim de ocorrência, a vítima, e depois é ouvido o indiciado, o conduzido. Ó. Falei condutor, mas é o indiciado, o conduzido, que é o Lincoln Rafael. Então, o que a gente vai estudar, turma, preste atenção nisso, porque na próxima aula eu já começo a falar de tudo isso que a gente está vendo aqui, ó. Então, o auto de prisão em flagrante é esse documento, ó, auto de prisão em flagrante, em que o delegado ele ratifica a voz de prisão em flagrante dada. Então, nesse caso, foi aquele caso que eu já apresentei para vocês, que estava chegando um casal em casa, aí eles foram abordados por um cara, esse cara tomou o celular dele, pegou o carro, saiu, tinha outro carro próximo que saiu em outra direção, esse casal viu um amigo, saiu correndo atrás do carro deles, no meio do caminho viu uma viatura policial, a polícia foi ao encalço desse cara que roubou o carro e foi prender, acho que foi lá no Eusébio. Lembram? Aí lá no Eusébio o cara desceu do carro, largou a arma e saiu correndo. Aí a polícia alcançou, deu voz de prisão em flagrante. E aí, leva todo mundo para DP, para a delegacia. Aí tem um condutor, que é quem prende em flagrante, as testemunhas, que geralmente são os policiais militares, tem a vítima, tem um conduzido, que é o flagranteado, né? Lá o delegado ouve todo mundo. E o delegado ele vai decidir se ratifica a voz de prisão em flagrante dada ou se não tem prisão em flagrante ali. Quando o delegado ratifica a voz de prisão em flagrante, significa que ele faz o auto de prisão em flagrante de delito, que é exatamente esse documento aqui, ó. O delegado falando o que é que aconteceu. Que tal dia chegou o condutor com o conduzido pelo crime tal, e aí o delegado resolveu ratificar. Aí ele junta a cópia do depoimento de todo mundo. Então, junta a cópia do condutor, do depoimento do condutor, das testemunhas, do conduzido, junta o recibo de entrega de preso, que é esse aqui, ó. Quando o condutor, né, quando a pessoa que prendeu em flagrante, que é o condutor, ele prende em flagrante, da hora do flagrante até a delegacia, ele é responsável por tudo que acontecer com o preso. Professor, eu posso prender em flagrante? Eu posso, você pode, todo mundo pode prender em flagrante. Mas você vai ser responsável pelo preso. Da hora que você prendeu o cara em flagrante até o momento que você levou até a delegacia. Você só deixa de ficar responsável pelo preso quando você recebe esse recibo do delegado, que é o recibo de entrega de preso. Então, aos 22 dias do mês de fevereiro, o delegado Dionísio compareceu o condutor, haja visto ter surpreendido e tal. Entrevistadas as partes formadas seu convencimento, deliberou a autoridade policial por ratificar a voz de prisão em flagrante dada pelo condutor e assim expedir em favor deste, ou seja, do condutor, o recibo de entrega de preso, que assina com o condutor. Ou seja, a partir desse momento aqui, o condutor, nesse caso, que é o Francisco Marcos Correia, ele deixa de ficar responsável pelo Lincoln Rafael. Mas o que aconteceu entre o flagrante e na delegacia, ou seja, se o cara foi esmurrado, se o cara morreu, tal, a responsabilidade é do condutor. Então, eu vou falar na próxima aula. Como é que é feito um auto de prisão em flagrante? A gente vai passar. Quando alguém está numa situação de flagrante, aí na situação de flagrante, o cara é preso, é levado até a delegacia, é ouvido o condutor recebe o recibo de entrega de preso, recebe cópia do depoimento dele. Então, memorizem isso aqui, turma, que é o que a gente vai falar. Ó. Esse é um auto de prisão em flagrante. Em até 24 horas, tudo isso aqui tem que chegar ao juiz. Se não chegou ao juiz, viu, Felipe? Com 24 horas e 1 minuto, o advogado já pleiteia o relaxamento de prisão ou habeas corpus e o juiz é obrigado a dar. Agora o juiz pode dar, mas ele pode converter, ele pode decretar a prisão preventiva, né? De todo mundo. Deixa eu voltar aqui só para a gente terminar aqui e terminar a aula. Então, turma, como regra, não é possível a execução provisória da pena e nem a prisão preventiva pode ser aplicada com esta finalidade. A única exceção é a condenação do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos. Nessa hipótese, vai haver a execução provisória da pena. A execução provisória da pena pode haver? Não pode. Só tem um caso de execução provisória da pena, que é quando tem uma condenação no júri igual ou superior a 15 anos, como eu mostrei para vocês. Aí, próxima aula, turma, para não começar nessa aula, próxima aula,
a gente vai falar de flagrante. Acabou flagrante, a gente fala de preventiva. Acabou preventiva, a gente fala de temporária e fala das medidas cautelares também. E das liberdades provisórias. Sim, alguém vai falar? Pergunta um pouco, não sei se besta, mas terceira condenação em terceira instância para cima, já pode? Felipe, também não. Porque assim, cara, com base nesse último posicionamento do STF, o fato dos recursos não terem efeito suspensivo não tem problema. Porque, assim, enquanto não transitar em julgado, a pessoa tem que ser tratada como inocente. Já vimos isso. Então, ainda que tenha confirmado a condenação no STJ, se no STF ainda está em tramitação, o cara ainda é amparado pela presunção de inocência. O que não significa, Felipe, que o juiz não pode decretar preventiva. Mas a gente vai estudar que para o juiz decretar preventiva, meu amigo, haja requisito, viu? Cada vez mais tem que ter PEC, tem que ter ISA, tem que ter o 312, tem que ter o 313. Você vai estudar comigo tudo isso. Você vai ver como o juiz tem que fundamentar bem para decretar preventiva. Então, assim, o Lula pode ir preso hoje, ainda que está rolando o processo dele? Pode, mas tem que ter motivo para preventiva. Aí o Lula, ele é primário, ele é primário, de bons antecedentes. O Lula tem residência fixa. O Lula está cumprindo as cautelares. O Lula sempre colaborou com a justiça. Por que prendeu o Lula? Você não acha no 312, no 313, no CPP, galera, não tô defendendo o Lula, ok? Muito embora esteja de vermelho hoje, significa nada disso, nem petista eu sou, e nem de qualquer partido eu sou, tá bom? Não tô defendendo o Lula. Só tô falando que, frente à lei, não tem nada que justifique a prisão preventiva do Lula. E eu podia estar falando de outras pessoas aqui. É só porque o Lula é o caso mais emblemático que não tem nada que justifique a prisão dele. Eu vou dar vários exemplos, como os Nardoni, o goleiro Bruno, a gente vai dar esses exemplos também. Mas não tem nada que justifique a prisão preventiva do Lula. Nada. Por isso que ele tá solto. Mas poderia o Lula, se a justiça descobrisse que ele estava tentando fugir do país, poderia a justiça decretar a prisão preventiva? Poderia. Mas não tem motivo para a prisão preventiva. Então o Lula não vai ficar preso só porque ele tem 2 condenações. Por que, professor? Já que ele tem 2 condenações, ele é 3, né? Por que, professor? Se ele tem 3 condenações, por que ele não vai ficar preso? Exatamente porque ele ainda é considerado inocente, já que não transitou em julgado nenhum dos processos dele. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Show. Acho que a Luciana vai falar. Ela ligou o microfone. Não vai falar não, Luciana? Acho que não. Beleza. Pois, turma, então eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, por ouvir a aula. A gente vai, a partir da próxima aula, estudar prisão em flagrante. Se eu fosse vocês, eu já ia lendo e resolvendo as questões, tá? Porque essa matéria é hiper, ultra, mega importante. Fechou? Pois então, fiquem com Deus. Valeu, Vitória, muito bom. Valeu, Janete. Valeu, Felipe. Show. Andresa, tchau. Foi top. Show de bola. Pois é isso, turma. Então, próxima aula a gente começa a ver prisão em flagrante, tá bom? Vou parar de gravar. Até